Sejam muito bem-vindos então à nossa conversa com alma número 11. Acho que não me estou a equivocar no número, mas também me equivocar também não é grave. E estamos aqui com a Ana Luísa, uma querida amiga do Luxemburgo, que é aluna da biodescodificação, que já aplica alguns conceitos da biodescodificação na sua vida pessoal e também um pouquinho, às vezes, na sua vida profissional. E ela hoje vai-nos estar aqui a partilhar um bocadinho da história dela, a dar-nos uma ajuda a quem está aí também desse lado sobre algumas questões que a mim vão parecer pertinentes. Ana, quem é Ana Luísa? É a primeira pergunta da árvore, é a primeira pergunta das conversas com alma. Quem é Ana Luísa? Olá! Ulala! Então, a análise atual é a análise em construção, com base em tudo que tenho vindo a aprender. Foi uma grande descoberta, porque tudo o que eu pensava que era antigamente, não o sou. Tudo o que eu pensava que não era, algumas coisas sou. E o que é mau, tento melhorar. É E o que é bom, não é tento mau, é expandir. menos bom. O que é menos bom tentas melhorar, não é mau, porque assim ficamos assim com um sentido muito pesado da coisa. Mas a Ana Luísa é a mulher do dom da escrita. Queres-nos falar um bocadinho como é que a escrita funciona em ti? Como é que a prosa funciona em ti? Como é que a poesia funciona em ti? Desta eu sei que tu não estavas à espera. Mas fala-nos lá um bocadinho da poesia e da prosa, Ana. A poesia e a prosa funcionam como uma cura para mim desde, não diria a minha infância, mas o início da adolescência. Eu era daquele tipo de alunas, eu tinha uma amiga semelhante a mim, e em vez de estar a ouvir a matéria, trocávamos papelinhos com poemas, ela escrevia um, eu escrevia o outro. Quase como uma conversa, mas tudo em forma de poemas. E assim foi por vários anos, e tinha livros e cadernos escritos só para mim. Entretanto, quando creio que foi mais na altura que me juntei, a escrita parou, nem porque sim, nem porque não, apenas aconteceu. Talvez o tempo mais ocupado, não sei. Claro. E renasceu de uma forma inesperada e que me fez ver que afinal ainda estava dentro de mim. Foi com um grupo da psicopoesia. E a partir Exatamente. daí Queres falar um bocadinho desse grupo da psicopoesia que foi... Eu vou fazer aqui um parênteses para não te engabular muito, para depois explicares como é que é essa experiência da psicopoesia, para também convidar mais gente a participar. A psicopoesia foi um grupo que surgiu de alunas da biodescodificação, em que nós utilizamos muito o universo arquetípico, o universo da mitologia, o universo onírico, para se podermos traduzir ou para fazermos atos simbólicos de cura, digamos assim, de alguns conflitos vindos da nossa árvore genealógica. Então o grupo da psicopoesia é um conjunto de alunas que decidiu encontrar-se de quando em quando para partilhar poesias, temas, discussão de textos, enfim, é um grupo que está ativo. A Ana faz parte ainda, eventualmente já não. Ai, não. Era esse o parênteses, não. Ok. Mas foi na mesma muito importante. Então, esse grupo da psicopoesia, podes-nos explicar então que mote ou que gatilho te deu para tu alavancares ainda mais e trazeres esses sentidos? Olha, foi primeiramente porque na primeira sessão teríamos que escrever primeiro, portanto eu escrevi em casa, na minha calma, tranquila, e aí vi logo que havia ainda algo em mim. E na sessão, nas sessões, mesmo nas outras adjacentes, fiquei maravilhada pelo verificar como fazíamos sentir a outra pessoa, que na verdade ninguém estava à espera de nada, cada um escrevia para si e depois acabava por tocar em alguma mensagem. Os escritos surpreenderam-te, tocaram-te?
Os escritos partilhados tocaram. Os escritos de outras colegas, tanto como o meu para outras. E é bom sentir isso, e é importante. E tal como no entretanto eu consegui, não talvez para todos os temas, mas consegui pôr a público, que era uma coisa que eu não conseguia, pôr a público neste caso, falando do Facebook, os meus textos e as mensagens que me foram chegando. Olha que interessante. Não, isto não tem a ver com afinal sou boa, afinal isto é o sentir que fiz alguma coisa a alguém, nem que seja dar um conforto mais a alguém nesse dia. Portanto, o que eu sinto a ler em alguma coisa de outros autores, claro, que também me tocam, eu filo sentir nem que fosse uma pessoa, numa semana, num mês. Lógico, não importa. É essa mesma ideia das conversas com alma, é fazer conversas de gente que cheira a gente, com dificuldades, com desafios, que conseguem transpor e que ainda vão ter muitos mais desafios pela frente, não é? Porque a vida é isso mesmo, é nós irmos saltando de desafio em desafio, fazendo essa superação. O que é que tu encontraste na bio que te ajudou a trazeres esse sonho, essa forma de estar na vida, esses textos que acrescentam valor, sempre, independentemente de quem os vai ler, num dado momento? Qual foi a história transgeracional que resolveste dentro de ti, se é que as podes partilhar, não é? Que fez com que essa Ana Luísa trouxesse ao de cima todo esse manancial de poesia e a pudesse expor ao mundo? Sinceramente, eu não consigo apontar um momento específico. Ou uma história específica? Acho que foi toda uma evolução. A nível da bio, o que eu posso, e digo sempre, não falando concretamente a nível da poesia, mas de mim num todo, foi muito importante e notei uma enorme diferença em mim a nível do módulo do ego. Sim, um módulo mais avançado do ego, sombra e sexualidade. E portanto tudo o resto foi um trabalhar contínuo. Um trabalhar contínuo. Que mulher é que eras no ano 2021, não é? Que mulher pretendes ser no ano 2022, que foi ontem? O ano 2021 foi ontem. A Ana, que viveu uma pandemia também, num país estrangeiro. A Ana está no Luxemburgo, portanto, longe da família, a viver a pandemia, sem estar próximos. Muitos desafios, nós sabemos, viveste durante estes 2 anos de pandemia. Quem é que era essa Ana que viveu esses momentos de pandemia e quem é a Ana hoje? Bom, essencialmente eu acho que era uma Ana que pensou várias vezes em dar um pontapé, largar tudo, e hoje sou mais ponderada, reflito mais que determinadas razões, vejo melhor o outro, o sentir também do outro. Era como se pensasse que, digamos, que eu é que estava certa e que eu jamais pensava... Aquela famosa frase, quando eu mencionava, tu dizias assim, get the fuck, não é, on it? Porque é do género, o outro traz notícias de mim. Traz o Tanas. Como é que o outro traz notícias de mim? Porque eu tenho razão naquilo que estou a sentir e naquilo que estou a ver, não é? Isto causou-te algum prurido, Ana? Diz-me lá. Era uma razão mesmo, não sei se poderei dizer ingênua, eu acreditava nisso piamente. Claro que sim, claro piamente. Que sim. Acho que todos nós passamos por essa fase, digo eu, não é? Falo por mim. Só quando as capas começam a cair, lá vamos ao ego, sombra e sexualidade, nós vemos a sombra do nosso clã, nós vemos aquilo que se espelha da nossa árvore e nós percebemos que essa sombra está lá. Estão lá os dons, mas também estão lá os desafios, e os desafios às vezes vêm encapotados, às vezes nós não os percepcionamos como nossos, e às vezes não é um processo fácil, não é, Ana? É um processo desafiante. O que é que te faz sentir bonita? Sentir bonita? Felizmente tanta coisa. Ver o pôr do sol, entrar no mar,
ler, ir escolher um livro. Que livros é que tu floresta. escolhes? Que livros é que tu escolhes? Eu faço gastar dinheiro em livros, não é? Porque tu olhaste-me com esse olhar sexy e diz-me assim, esta tipa faz-me gastar dinheiro em livros. Sem ser aqueles que são obrigatórios. É engraçado quando eu entro nas livrarias, sei lá, é quase como quando entro na loja de roupa e começo, não vou para nenhum sítio assim muito específico. Okay. É diversificada. Há por sentir tipo intuição. É este, leva-me. Claro. E já comprei livros assim. Sim, eu também já comprei livros assim. Aliás, o ler leva-nos a viajar dentro de nós, não é? E também a curar algumas coisitas ou a cair algumas fichitas que depois nós vamos integrando. És boa mãe? Tento ser. Tentas ser. Que mãe é que tu te permites ser? Atenta, mas não tento atualmente, há algum tempo já para cá, não ser tão demasiado atenta. Ou então atenta, mas só para mim, não transmitir essa atenção, transmitir essa atenção para o Diogo. Ou seja, porque ele precisa sentir, o que eu quero transmitir é ele precisa sentir que tem horas e tem momentos. Ok. Sim, portanto, diria de estar atenta, mas para mim mesma, mesmo que ele não o note. Estar em presença, é o que tu queres dizer. Tendo o teu filho a questão do autismo, síndrome de Asperger, é assim que se diz? Okay? Sim. Como é que foi viver isso? Como é que foi viver isso? Como é que é viver isso? E o que é que a Ana mudou na forma como viu o autismo depois que estudaria? Não sei se fui claro. Foste claro, foi muita coisa e eu então vamos começar por parcelas. Mentalmente a tentar reunir. O que é ser mãe então, por parcelas foi... O que é ser mãe de alguém em que se categorizou com esta síndrome? Bom, eu só tenho um filho, portanto, quer ser mãe. Eu acho que é ser mãe normal, como uma outra qualquer, também tenta ser suficientemente para as necessidades, para o que é preciso, dar o mesmo tipo, o mesmo amor. Não faria nada de diferente a nível do dar de mim, tendo outro filho noutras condições. O ponto é que são, neste caso falo do Diogo, que requer, e reportando mais anteriormente, a partir mais da idade dos 4 anos até aos 12, requer muito mais. Eu, por exemplo, só agora há 2 anos é que trabalho 40 horas por semana, porque foi uma decisão minha, porque eu via que ele precisava muito de mim, quase como diretrizes, entre aspas, agora vai para a esquerda, não vais por aí, eu vou-te ter que ensinar, porque se fores por aí pode acontecer isto, assim, porque ele não entendia, desde o vestir, mesmo já, sei lá, com 8, 9 anos, por mais habituado que ele tivesse a vestir-se, não é? E muitas vezes já escolhia a roupa dele, mas foi vestido todo ao contrário para a escola, uma vez que ele saiu vestiu-se sozinho. São coisas básicas do dia-a-dia. Na altura desesperaste? Houve momentos em que sentiste sozinha a lidar com isso tudo? Ai, sim, sozinha, sem dúvida. Até aos 4 anos eu lidei muito bem, porque eu própria sabia lidar com ele, estava tudo bem. A partir que iniciou a primeira classe, já passava mais tempo fora, já eram outras pessoas a lidar muito tempo com ele, e aí já comecei a interagir, a ter que mencionar aos professores: atenção, mas aquele se calhar tem isto ou aquilo, porque para mim já era a certeza absoluta, mesmo sem diagnóstico medical. E, no entanto, depois o Diogo, como fazia tudo bem na escola a nível de testes,
toda a gente desconfiava que eu era mãe galinha, que ele não tinha nada, que eu é que era mãe galinha, porque ele era bem comportado, tudo se passava bem. Porque ao Diogo que sempre se faltou mais foi o não saber agir perante situações normais e a ansiedade, muita ansiedade. Posto isto a uma determinada altura, foi mesmo necessário eu ter um diagnóstico. Eu já estava cá em Luxemburgo e com esse diagnóstico, portanto, tive aqui mesmo que ir a um psiquiatra porque era o médico que estava habilitado a passar tal papel. Fez 2 ou 3 testes e ele disse que o Diogo não tinha absolutamente nada. Só denotava uma pequena falta de concentração, mas como tinha boas notas, não seria por aí. Eu perguntei-lhe, então o que é que eu vou fazer ao meu filho quando ele se bate a ele próprio, quando ele grita do nada, quando ele corre do nada, quando chora, o que é que eu faço? E ele encolheu-me os ombros. Então tu começaste a procurar respostas. Pois. Respostas não necessariamente respostas, para mim, estratégias burocráticas. Estratégias para poder também lidar com ele, regulá-lo, não é? Hoje... mas isso eu fui descobrindo desde muito cedo, eu fui descobrindo por mim própria. Eu costumava dizer, ai de mim se não fosse eu, e ai do Diogo se não fosse eu, porque eu fui descobrindo por mim própria. Também errei, porque o que funcionava com a idade dos 4 anos, depois não funcionou aos 7 ou 8. Mas isso é uma experiência de tentativa e erro, não é? Tentativa e erro, de muito apostar em fazer um trabalho contínuo, não só tu, mas também ele, não é? De cooperação, para tentar encontrar respostas. Que respostas é que tu encontraste na Guia para esta situação? Para ti e para ele? A resposta maior foi da regulação, que sinceramente espero aprender ainda muito mais, porque considero que é extremamente necessário. Quando falas em regulação, podes esclarecer um bocadinho mais para quem nos está a ouvir e não sabe minimamente o que é a regulação, porque nós em biodescodificação falamos muito em regulação emocional, em lentes polivagais, em o bottom-up e o bottom-up e o down, que não basta tomar consciência das coisas, não basta sabermos nós qual é que é o conflito, a nível transgeracional ou a nível do sintoma, é preciso purificar, e então vem aí a questão da regulação, não é? Para ti o que é regular, não é? Ou o que é que tu aprendeste desse regular que possas aqui partilhar com as pessoas, de modo que também elas possam encontrar uma estratégia dentro das suas limitações, desafios, etc. Olha, o que eu tento fazer e sinto que vai funcionando, em primeiro ponto, todo o trabalho que eu tenho feito comigo, eu ao início dizia que era uma coincidência. Comecei a ver o Diogo a melhorar. E eu, quando não estou regulada, ou seja, ou se venho em stress, estou estressada, se estou mais triste, se estou sem energia, isso reflete também no Diogo. Portanto, eu primeiramente coloco-me a mim bem, e o colocar-me bem, a minha regulação, tanto pode ser com exercícios corporais, como o meter uma música e dançar, como escrever, tudo o que eu sentir na altura que me vá fazer sentir melhor. E com isso eu consigo fazer com ele melhor. Muito interessante, porque esta regulação bottom-up, que é aquilo que nós chamamos a nível do trauma, não é? Sendo tu uma aluna do trauma, não é? Não basta nós fazermos top-down, isto é, a semântica, a linguagem, nós entendemos tudo. O nosso córtex pré-frontal, nós entendemos tudo, nós caem-nos as fichas. Só que depois, é o depois, não é, Ana? É preciso olhar para o corpo, porque é que ele continua, apesar de perceber, porque é que ele continua a repetir o mesmo sintoma.
E aí é onde entra a biodescodificação no corpo e trazer esse bottom-up de trazer o sentir. Para ti, buscar o sentir, sendo tu racional, foi fácil? E nada, mas nada. Eu nem tinha essa noção. E eu dei por mim a uma altura de estar assim a pensar, ok, sentimentos. Vamos lá arranjar adjetivos. Então, há a tristeza, a alegria, o que é que há mais? Não conseguia. Só que essa tristeza tem várias ramificações, essa alegria tem várias ramificações. E então, como é que eu sinto o meu corpo, sem ser os sentimentos? Esse é o grande desafio de toda a gente que entra pela árvore genealógica, em que a pergunta é: quem és tu e como é que te sentes? Não, porque é um sentir no corpo. Não é sinto-me bem, se não é? Não, é sinto os pés, como é que eu sinto o corpo? Não é? E então, a estratégia de sentir não é fácil para a nossa cultura, porque nós fomos formatados, eu falo por mim, a não sentir, a intelectualizar tudo. Percebi, integrei, caiu a ficha, está resolvido. Só que nós percebemos que às vezes não. Na questão do autismo, essa questão da regulação, de tu teres aprendido a regular-te e posteriormente a regulares, a fazeres correlação com o Diogo, acabou por ser mais valia tanto no processo dele, tanto no teu processo como no processo dele. Como é que o teu filho hoje está ou age perante a vida, não é? Depois de se conseguir autorregular e corregular. Que melhorias é que tu vês? Que diferenças é que tu vês? Portanto, o processo neste momento de regulação com o Diogo está, eu diria que está no início. Eu já estou, porque agora ele está com uma maturidade diferente, e já lhe vou falando algumas coisas mesmo, digamos, pelo nome que é. Mais técnicas, sim. Outro dia estive mesmo a fazer exercícios com ele, mais técnicos, certo? E resultou, ele estava muito mal nesse dia, a nível da ansiedade. Ok, e tu conseguiste, usando as ferramentas da bio, ter uma conversa. Sim. Okay. E eu consegui ter uma conversa com ele, eu tranquila, muito tranquila, foram horas, com as lágrimas dele a caírem cara abaixo e eu muito tranquila. E, portanto, que eu acho que é super importante eu sentir essa segurança. Como é que tu te sentiste depois dessa conversa contigo própria? Como é que tu te sentiste depois dessa conversa contigo própria? Depois dessa conversa que tiveste com o Diogo, qual foi o sentimento no final da conversa? Como ficaste? O sentimento foi de meio a um terço de trabalho feito, porque ele ficou melhor nessa noite, não é? Mas com a consciência de que há muito trabalho pela frente e sobretudo um trabalho que é o que eu já lhe expliquei também, que ele tem que começar a saber fazer sozinho, a autorregulação própria. Exatamente. Desiludes-te muito? Sim. Como é que tu lidas com a mas desilusão? só com as pessoas com a desilusão. É muito mal. Quando eu acho que a desilusão é só quando não se está mesmo à espera, não é? Quando, ainda há pouco tempo aconteceu-me caiu-me no chão, fico um fala barato. Quero logo ficas logo desregulada. E logo desabafar com alguém e contar tudo e... Conexão social, conhecer a conexão. Depois ainda chego a perguntar, mas será que sou que estou errada? Normal. O que é que te molda mais, os obstáculos ou as oportunidades? Bom, eu vejo neste ponto de vista os obstáculos moldam-me mais no sentido, as oportunidades moldam-me mais no sentido de que moldar, portanto, esse molde pode-me transformar para um melhor molde. E os obstáculos, eu acho que estagnam, fico igual.
Agora, o que é que prevalece mais em mim? 50-50. 50-50. Neste momento. O que é que te dói mais, a verdade ou a mentira? Pode até chegar a doer igual, mas a verdade é sempre é positividade, não é? É o que é e há que lidar com isso. E a mentira é um possível risco que se pode fazer E todos na nós, vida. todos nós sabemos que todos nós mentimos, não é? Isto não é novidade. Sim, mas pronto, quando se fala assim na mentira, Aquela mais graúda. grande. Aquela mais graúda. Quem é que é o farol da tua vida? Eu acho que tenho vários. Os faróis. Acho que é conforme aquilo que eu vou sentindo. O farol pode ser o mar, pode ser umas férias que eu vou. Podem ser várias Pode coisas. ser a minha irmã que atingiu um grande objetivo e então eu, como também tenho um objetivo, fico com os olhos postos no farol dela. Vai mudando. Vai mudando. O que é que os olhos do Diogo dizem no silêncio? Quando está contigo? O que é que tu sentes que os olhos do Diogo dizem? Obrigada. O que é que tu queres que os teus descendentes digam de ti? Uau! Assim, tipo, como se eu permanecesse assim em cima de um palco. Quem é que tu trazias neste momento, se pudesses? É interessante. Apesar de uma pai ter partido há pouco tempo, a primeira pessoa que me veio à mente foi a minha avó. E o que é que lhe dirias? Acho que tu perguntava imensa coisa. Eu não dizia nada. Por causa do transgeracional. Ok. Espertinha. Interessante. Como é que tu abraças? Os outros, portanto, tem que ser com força. Com força. Tem que partir os ossos. Quase. É quase. E como é que tu te abraças a ti? Quando eu já senti essa diferença, quando sinto falta do abraço da outra pessoa e que não é possível, independentemente da razão, eu vou buscar o abraço do apego, assim. Do apego seguro. E quando é para me dar amor, porque eu gosto de mim, já é assim. O que é que tu sentes em vivência? Ai, agora o pessoal lá a dizer assim, estou para ver como é que ela se arrasca com esta pergunta. Como é que tu sentes em vivência? Sinto um pouco misto. O início é sempre muito estranho. Não vou mentir, não é? Sim, estranho. Estranho é... mas agora vou ter que fazer isto. Eu ainda não estou a sentir, eu não quero fazer isto. O que é que esta facilitadora se E depois, pronto, após, sei lá, os 10 minutos, os 15, é um voar que aí já nem se pensa, não é? Não, e depois no final é o conforto. É como se fosse a canjinha quente. É o ninho. É o ninho, é o colo, é o aconchego. O que é que os teus olhos dizem da vida? Amor e compreensão e evolução. Muito grata, Ana. Um abracinho muito grande daqueles da Bio. Ok, para ti.
Muito grata por estares aqui. Ok? Grata a eu. Fiquem bem. Tchau, beijinho. Deus.